Alô, você que está inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. Hoje você vai aprender de maneira clara, objetiva e direta a pré-história. Vamos seguir aqui o nosso slide. Nós temos aqui primeiro uma questão conceitual bem importante, que quando a gente trabalha com pré-história, você deve lembrar do conceito. E o que é a pré-história? É o período que vai do surgimento da humanidade até a invenção da escrita, ou seja, nós temos como um marco divisor da história para a pré-história o surgimento da escrita, isso que foi ali aproximadamente 4000 a.C. Só que é importante a gente também lançar a crítica a esse conceito de pré-história, porque é um conceito que, na verdade, ele é ultrapassado, é um conceito defasado. A gente ainda usa esse conceito de pré-história por questões didáticas, porque é um conceito que já é utilizado por muito tempo. Mas qual é o problema desse conceito? Porque está afirmando que os povos que não dominam a escrita não produzem a história. Isso é um equívoco, né? E por que se trabalhou por muito tempo com esse conceito de pré-história? Porque isso é uma concepção dos positivistas, não esqueçam disso. Para os positivistas, a história ela só existia se existisse a escrita. Então, hoje é uma concepção ultrapassada, é uma questão defasada. Então, a gente usa esse conceito tradicional de pré-história, mas a gente também lança a crítica a essa ideia de pré-história. Então, lembre, tradicionalmente, né, o homem que está antes da escrita, ele estava na pré-história, ou seja, ele não produzia a história. Mas hoje, essa é uma ideia equivocada. E como é que a gente sabe que esses povos, né, desse conceito de pré-história, eles faziam história? Eles não dominavam a escrita, mas eles tinham as pinturas rupestres, eles tinham as ossadas, restos de fogueira. Então, tudo isso é considerado como documento histórico e faz com que a gente compreenda que esses homens, eles sim, já fabricavam a história, beleza? Então, vamos seguir aqui a ideia de que a pré-história ela é dividida em 3 fases de acordo com o seu grau de domínio da pedra, o seu grau de tecnologia do trato com a pedra. Nós vamos ter, nesse sentido, o período chamado de Paleolítico, nós vamos ter o período chamado de Neolítico e também a chamada Idade dos Metais, beleza? A gente vai trabalhar agora com cada período desse. Nós vamos trabalhar com o Paleolítico, nós vamos trabalhar com o Neolítico e vamos trabalhar também com a Idade dos Metais. É só você seguir aí o nosso slide. Iniciando, galera, vamos trabalhar inicialmente com o chamado Paleolítico. Perceba, o termo paleo significa antigo. O termo lítico significa pedra, ou seja, pedra antiga, que a gente traduz como sendo a idade da pedra lascada, porque literalmente os instrumentos eles eram feitos lascando uma pedra na outra, beleza? O que é que a gente deve lembrar de característica importante dessa fase da pré-história conhecida como o Paleolítico? Os grupos humanos, eles eram nômades, olha só, eles não tinham o caráter fixo, eles iam migrando de uma região para outra por uma necessidade de alimentação. Então não esqueçam a ideia, o homem ele era nômade e vivia da caça, vivia da coleta e vivia da pesca, ou seja, eram grupos caçadores, coletores. E não esqueçam, esse caráter nômade ele surgiu por uma necessidade de alimentação. Quando uma comida, um alimento, um animal, o que seja, ficava escasso em um lugar, eles migravam para outro lugar atrás das suas necessidades alimentícias. Outra característica que você não deve esquecer do Paleolítico é que os grupos humanos, eles produziam seus instrumentos feitos de madeira, de ossos e também de pedra lascada, por isso o termo Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, beleza? Além do domínio do fogo. A questão aqui do domínio do fogo também ela é muito importante para o homem da pré-história, porque o fogo ele servia para quê? Aquecimento, servia para espantar animais e também serviu para iluminação e um elemento muito importante, cozinhar os alimentos, beleza? Não esqueça dessa ideia do fogo associado ao ato deles cozinharem os alimentos. E além disso, nós temos aí uma determinada crença religiosa. Ele já tinha nesse sentido um desenvolvimento mítico-religioso e também ele já dominava aí uma linguagem oral. Então nós temos aqui as principais características do Paleolítico. Os grupos eram nômades, eles produziam instrumentos de pedra lascada e também eles passaram a dominar o fogo. Não esqueça disso, beleza? Nós temos aí, meu povo, a outra fase que é o Neolítico. Como a gente sabe muito bem, esse termo lítico, que eu já disse para vocês, significa o quê? Pedra, não é isso? E o termo neo significa novo, ou seja, a pedra nova ou idade da pedra
polida, porque de fato você já tem um grau de evolução tecnológica, né? A pedra ela deixou de ser lascada e passou a ser agora polida. Isso significa do trato com a pedra já uma evolução tecnológica. O que é que a gente deve lembrar da fase conhecida como Neolítico ou Idade da Pedra Polida? A chamada Revolução Neolítica. O que foi essa Revolução Neolítica? Foi justamente o que? O domínio da agricultura. Você nunca deve esquecer dessa característica quando a gente trabalha com o Neolítico, que é o domínio da agricultura, porque isso aqui favoreceu para o processo de sedentarização do homem, ou seja, ele vai deixando de ser nômade e passa a se tornar sedentário. Óbvio, isso não foi do dia para a noite, foi todo um longo processo, mas a grande sacada da Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola é o domínio da agricultura. A partir do momento que ele domina a agricultura, ele vai tornando-se sedentário, ele vai ficando fixo. Obviamente, como ele é agricultor, ele precisa ficar fixo próximo de rios. Então ele vai ter agora comida, ele vai ter também água e a partir disso ele vai atrair animais para perto dele. Por isso que nós temos também um processo de domesticação de animais. Então perceba a sacada. Ó. O homem agora ele tem comida, ele tem água. Então ele não necessita mais estar migrando com tanta constância, com tanta frequência. Por isso que agora ele vai ter o quê? O processo de sedentarização. Além da invenção da roda, que também é uma característica muito importante do Neolítico, mas a grande sacada é essa. Você associar a Revolução Neolítica, a domesticação de animais, com o processo de sedentarização do homem. Nunca esqueça disso, beleza? Vamos seguindo aí, galera. Nós temos agora a Idade dos Metais. Como o nome ele já é bem sugestivo, né? É o momento como ele passa a dominar a metalurgia. E que, na verdade, a Idade dos Metais ela está dentro do Neolítico. Né? Ele torna-se sedentário e ele também vai dominar a metalurgia, beleza? Nessa característica, o que é que nós temos aí? Os primeiros metais utilizados, dominados pelo homem, foi o quê? O cobre, depois o bronze e, por último, o ferro. Isso vai favorecer o quê? Instrumentos mais resistentes, instrumentos mais precisos, não só para a caça, mas também para a atividade guerreira. Percebe que agora o homem ele é fixo, ele tem agora novas ferramentas de trabalho, novas ferramentas de guerra, e vai ser nesse momento que nós temos o surgimento do Estado e também da divisão social. Por quê? Ele é fixo, domina a agricultura. Fez-se necessário o surgimento de uma instituição para organizar tanto a produção agrícola como também a vida em sociedade. Qual foi essa instituição? O Estado. Só que ao mesmo tempo que surge o Estado, também surge a divisão social, porque você vai ter nesse sentido as diferenças de classe. A classe dos poderosos que estão detendo o poder do Estado e também da terra, e as classes subalternas que vão trabalhar para os proprietários de terras e também para o Estado. Então nunca esqueça dessa associação nesse contexto. Surgimento do Estado com a divisão de classe, com a divisão social, beleza? Ainda na Idade dos Metais, nós vamos ter a criação de exércitos, que vão disputar nesse sentido as terras férteis, e nós vamos ter também, olha só, o advento da civilização. O que significa essa ideia de civilização? É quando existe já uma certa complexidade, uma certa organização política, econômica e social. Isso só foi possível por causa do surgimento do Estado. Então você também deve associar essa ideia de Estado com a ideia também de civilização, beleza? Então essa é a ideia. Nós temos o Paleolítico, nós temos o Neolítico e, por fim, agora nós temos a Idade dos Metais. Ainda, né, vou dar aqui um plus para você, uma informação a mais. Quando a gente trabalha com a pré-história, é importante você entender também a arte pré-histórica. Houve sim já uma produção artística durante a pré-história. E essa produção artística, ela vai acompanhar também a evolução da pré-história. Ou seja, você vai ter uma arte do Paleolítico, você vai ter uma arte do Neolítico e também uma arte que foi da época da Idade dos Metais. Então, quando a gente trabalha aqui, pessoas, com a arte no Paleolítico, você deve lembrar das chamadas pinturas rupestres, né, que são aquelas pinturas dentro das cavernas em grande medida. Então, a pintura rupestre, a principal característica é o quê? O naturalismo, ou seja, o homem do Paleolítico ele vai representar a natureza tal qual a sua percepção. Então, quando você vê, por exemplo, uma imagem numa caverna, é daquela maneira que o homem acredita que é aquele animal. E além disso, ele fazia o quê? Ele pintava porque ele acreditava que iria ter sucesso na caça àquele animal.
Então, quando ele pintava um animal morto, ele acreditava que ele ia ter sucesso de matar aquele animal na hora da sua caça. Então, existe uma questão também mítica, religiosa nessa arte pré-histórica, beleza? Só para a gente visualizar aqui, ó, nós temos aqui alguns exemplos do que seria essa arte pré-histórica. Nós temos aqui, ó, um cavalo, nós temos aqui um bisão, nós vamos ter ali um mamute. Isso aqui tudo representa a chamada arte pré-histórica, principalmente do período que nós chamamos de Paleolítico, beleza? Vamos seguindo aqui. Nós temos agora as esculturas. Então, quando a gente fala escultura, nós vamos ter o predomínio de figuras femininas e, obviamente, a ausência de figuras masculinas. E nós vamos ter também a cabeça sem diferenciação evidente em relação ao pescoço. Os seios são volumosos, ventre saliente e também mostra, nesse sentido, grandes nádegas. Isso vai ter uma função, isso tem um objetivo, representar a escultura dessa forma. Vamos ver o exemplo? Então, nós temos aqui, olha só, perceba a ideia que eu tinha colocado, né? Nós vamos ter a cabeça, né, sem muita diferença em relação ao pescoço, e nós vamos ter os seios volumosos, nós vamos ter também, né, as partes íntimas da mulher volumosa e também o quadril volumoso, porque mostra a ideia da fertilidade, a ideia que ela pode ter muitos filhos, pode ter muitos descendentes. Então tem essa questão simbólica também nessa arte pré-histórica. Apesar de eu estar ampliando aí a imagem, essa imagem original ela tem apenas 11 centímetros, mais ou menos isso aqui, beleza? Vamos seguindo, galera. Nós temos agora a arte do Neolítico. Percebe que o Neolítico é o momento como ele torna-se sedentário, né? Aquele processo de sedentarização. Então, nós vamos ter também uma mudança em relação à produção artística no período que nós chamamos de Neolítico. O que é que nós vamos ter nesse sentido? É um estilo mais simples e geométrico. Nós vamos ter, ou seja, a presença de figuras geométricas nessa arte, e com sinais e figuras que mais sugerem do que reproduzem o ser. Ou seja, ele quer sugerir uma cena de caça, ele quer sugerir uma cena de dança. Essa é a ideia que nós temos da arte do Neolítico. E as representações de atividades cotidianas, como caça e a dança. E a preocupação de representar cenas em movimento. Gil, como é que o homem da pré-história ele conseguia representar uma cena em movimento? É só mudar, por exemplo, a angulação da perna. Se você mostrava uma pessoa com essa angulação assim, dá a ideia que a pessoa está em movimento, está andando, beleza? É o que a gente consegue perceber aqui nessas imagens. Então, nós temos aqui uma arte do Neolítico, né? Uma cena cotidiana. Percebe que nós temos aqui uma cena cotidiana. Nós temos uma cena também um pouco ritualística. Perceba a ideia de movimento que nós temos aqui, não é isso? É um movimento que ele é presente aqui, mudando o que? A angulação das pernas. Nós temos aqui também uma cena de caça. Você fala, Gil, mas no Neolítico não foi o domínio da agricultura? Beleza, mas o fato de ele ser agricultor não quer dizer que ele não deixe de caçar. Ele é caçador-coletor e agricultor. E percebe que nessa imagem nós temos também a cena em movimento, né? Então nós temos a clara percepção, né, nessa imagem aqui, que nós temos os animais que eles estão correndo e o homem está, né, também nessa ideia de movimento. Vai ser uma característica dessa arte do Neolítico, beleza? Vamos seguindo aqui. Também nós vamos ter a construção de residências, né, do período Neolítico. Perceba que é o momento da sedentarização do homem, né? O homem torna-se sedentário, também tem que construir o quê? Os seus centros urbanos, beleza? Pois é isso, galera. Ficamos por aqui. Gostou da nossa aula? Já sabe, né? Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima.